tarde, colegas fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais do Distrito Federal, do Estado de Goiás e, por que não, né, do Brasil inteiro. Sérgio Andrade, presidente do CREFITO 11, e mais uma live aí agora falando de fisioterapia, terapia ocupacional, Covid e administração pública. É uma live especial que a gente quer trazer um convidado, que é o professor Dr. Antônio Rodrigo, advogado, professor de Direito Administrativo, para estar trazendo algumas questões importantes que envolvem diretamente a administração pública e o profissional fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, né? A gente sabe que no âmbito do Distrito Federal a gente tem aí mais ou menos 1.500 profissionais da nossa categoria que também são servidores públicos, que atuam na Secretaria de Saúde, atuam no Hospital Universitário, no SARA, né, que aí no caso seriam empregados públicos, no HFA, entre outros órgãos públicos. E no estado de Goiás a gente tem a Secretaria de Saúde, tem as universidades federais, a Universidade Estadual, as universidades, né, de uma forma geral, temos os municípios que também contratam, né, os seus servidores ali daquela área, daquela região, através de concurso público, e muitos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. E a gente vai estar abordando alguns temas aqui hoje, né? E em seguida, né, a gente vai dar um espaço para, se alguém tiver alguma pergunta, quiser tirar alguma dúvida, pode estar solicitando, que a gente vai estar anotando aqui, e no final vai estar perguntando aí para o professor Rodrigo, Antônio Rodrigo, essas perguntas. Estou aguardando aqui já para ele já entrar com a gente, né, e poder estar passando. É importante aqui, enquanto o Rodrigo está aí organizando aí o celular dele para poder solicitar aqui para entrar com a gente, falar um pouquinho no DF. Agora a gente teve um decreto na segunda-feira, né, uma alteração que permitiu a abertura dos diversos comércios, inclusive o shopping center, né, aqui quem não sabe, a sede do CREFITO 11, ela funciona dentro do Venâncio Shopping, que fica aqui ao lado do Pátio Brasil, né, e o Venâncio Shopping reabriu hoje, né, suas portas com funcionamento, com todas aquelas medidas de segurança, e nós estamos também no planejamento de estar reabrindo atendimento presencial aqui no CREFITO 11. Então, a partir da semana que vem, a gente vai começando os nossos atendimentos, a gente vai divulgar bem no site, tudo direitinho, com hora marcada, tomando todas as medidas de segurança, para a partir da semana que vem já retomar o atendimento presencial aqui no CREFITO 11. Então, a gente hoje teve uma reunião com os coordenadores e vai estar fazendo esse planejamento de reabertura, com hora marcada, sem aglomeração, e uma parte ainda em teleatendimento. Então vai ser um atendimento semipresencial, a gente vai filtrar o que realmente for necessário para estar fazendo a reabertura aqui da nossa sede em Brasília. O Dr. Antônio Rodrigo entrou. Dr. Antônio Rodrigo, bem-vindo. Prazer estar falando contigo aqui no nosso Instagram do CREFITO 11. A gente vem vendo primeiro, né, o primeiro ponto é o IGES, que muita gente fala que é uma terceirização, mas o IGES, né, o Instituto de Gestão, que antigamente era o Instituto Hospital de Base, que agora, além do Hospital de Base, ele também está no Hospital Regional de Santa Maria e nas UPAs do DF, né, ele foi uma pessoa jurídica que ela foi criada sui generis, ela só existe no âmbito do Distrito Federal, ela não é uma empresa pública, ela é um instituto que ele foi criado por uma lei distrital, né, e sancionado pelo governador, que tem a gestão do governador, o governador que indica ali seus gestores, né, e a contratação é no regime CLT, é uma contratação também por um processo seletivo que não é através de um concurso, é apenas um processo seletivo simplificado, né, e o que está ocorrendo, que não existia antes, ou existia, mas
em alguns pontos específicos, é a quarteirização. Então, tem chegado muita demanda no Conselho. Todos sabem que no Distrito Federal a gente não tem um sindicato, então o Conselho absorve muitas dessas demandas por ser o único órgão representativo da categoria e tenta orientar no que lhe cabe, né? Porque também tem coisa que a lei não permite que a gente faça. É a questão da quarteirização, uma quarteirização, entre aspas, que seria o Instituto deixar de contratar diretamente os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e contratar uma empresa para fazer esse trabalho de gestão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, entendeu? E a outra demanda são os hospitais de campanha, que eles já estão no outro ritmo, que eles já contratam uma empresa privada, aí sim, uma terceirização, e essa empresa privada, ou ela contrata diretamente os profissionais, que aí é no âmbito do DF Goiás, ou ela também faz uma quarteirização da contratação. Na verdade, todas as questões relacionadas... No caso das empresas, aí é um outro regime jurídico. Mas no caso dos contratos de gestão com organizações sociais ou organizações da sociedade civil, que são organizações de interesse público, as OCIPs, elas vêm dentro do fenômeno que compreende o serviço público como algo burocratizado e que não atende às finalidades determinadas pelo próprio interesse público. Então, assim, sabe aquela lógica, que inclusive é a lógica do ministro Paulo Guedes, de que servidor público é parasita, ou uma lógica, muitas vezes, uma lógica que o Estado digamos assim, é uma máquina que não consegue atender às suas necessidades? Isso é verdade. Mas o que eu costumo dizer nas minhas aulas de direito administrativo é que nós não podemos ter dogmas dentro da prestação do serviço público. Algumas coisas podem ser privatizadas e vão dar certo. Nós temos aí temos críticas, mas no final das contas, para a sociedade, o Hospital da Criança, por exemplo, ele acaba sendo uma referência de prestação de serviço. Nós vamos ter aí diversas outras unidades em que esse afastamento da máquina pública, esse afastamento da administração pública, oi Luciana, esse afastamento da administração pública acaba trazendo um prejuízo na prestação do serviço. Então nós vamos ter um afastamento do serviço público que ajuda a boa prestação do serviço e um afastamento do serviço público que não ajuda, que às vezes atrapalha. E problemas como esse de utilização do dinheiro público, ainda que de maneira indireta, para favorecer pessoas, e quem está de fora, quem não consegue aquela vaga, acaba se sentindo desrespeitado, né? Preterido. Então, nós vamos ter esses fenômenos de contrato de gestão com determinado instituto, com determinadas organizações, como sendo um fenômeno que, ideologicamente, existe em decorrência de uma saída do regime jurídico administrativo para afastar, às vezes, a incidência da lei de licitações, para afastar, às vezes, a incidência da necessidade de fazer concurso público. Então, nesse aspecto, realmente, a depender de qual seja a situação do caso concreto, quando você delega ao particular, a uma pessoa jurídica de direito privado, o funcionamento, a prestação daquele serviço, você também está se livrando, ou o Estado está se libertando de algumas exigências burocráticas, que são exigências que existem, na verdade, a partir da constituição do princípio da impessoalidade, que o concurso público é exatamente isso. Por que existe o concurso público? É para que eu não contrate os meus amigos, nem para que eu demita os meus inimigos. Então, o concurso público ele vem como uma decorrência do princípio da impessoalidade. Então, em regra, ele vai tratar todo mundo de maneira igual. Quando eu delego esse serviço para uma organização social de interesse público, uma organização da sociedade civil de interesse público, ou uma organização social através de um contrato de gestão, aquela pessoa jurídica ela vai ficar mais livre para fazer essa contratação. E aí a nossa incidência tem que ser pela transparência. Como aquele instituto está fazendo essa contratação. Tudo bem, não precisa fazer concurso público, mas ele está se utilizando, ele está prestando serviço público, ele está recebendo dinheiro público. Então eu quero saber quais são os requisitos objetivos para a contratação daquele pessoal. Então eu acho que é uma das tarefas, e eu acho que você, pela demonstração das suas palavras, vocês estão cumprindo bem essa função,
que é fazer requerimento, fazer pedido através da Lei de Acesso à Informação, requerer de que maneira o dinheiro que está sendo gerido para aquela pessoa jurídica, de que maneira a contratação desses profissionais está ocorrendo. Porque se verificarmos que ali tem um tratamento, que seja um tratamento ineficiente, ou que ali exista uma prática que não atenda à moralidade administrativa, o Conselho pode, inclusive, representar essa prática ao Ministério Público e até mesmo ajuizar uma ação civil pública destinada à correção dessas atitudes, dessa prática. Eu acho que tem um papel muito bom, um desafio muito bom para vocês, aí tem um campo largo de atuação e tem como o Conselho, sim, ser um pouco mais incisivo e mais forte, mais firme na cobrança dessas informações. Porque é aquilo que eu disse, onde tem dinheiro público, tem que seguir o princípio da impessoalidade, da moralidade. Todas essas instituições estão obrigadas a seguir os princípios da administração pública presentes na Constituição Federal. Isso mesmo. Coincidentemente, eu acabei de conversar com o coordenador, né? E a gente está mandando ofício para esses hospitais que estão trabalhando dessa forma, solicitando informações sobre como tem sido esse processo de escolha dos profissionais e, é claro, dentro do nosso campo de atuação mais específico, solicitando o número de profissionais, está de acordo com o número de leitos, as escalas, porque a gente tem algumas regras aí da Anvisa, algumas leis, algumas normas que precisam ser seguidas. Então, muitas vezes, esse número excessivo de pessoas jurídicas, você tem o órgão público, você tem o instituto, aí você tem uma outra empresa que presta, e muitas vezes essa empresa contrata profissionais como pessoas jurídicas, né, que não é uma empresa, né, é uma pessoa física com CNPJ, né, que esse tipo de contratação ela virou moda depois que o Supremo decidiu que era válido a terceirização da área fim. Então, isso dificulta muito a fiscalização, sim, e a gente entende que a transparência ela tem que existir, a gente está solicitando, porque é dinheiro público, é dinheiro de todos, né, que está sendo usado ali nesses hospitais, em primeiro lugar, protegendo a vida com o número de profissionais adequados, é o nosso maior foco. Você tem EPI também. Esse é um ponto essencial. Proteção, né, dos profissionais com os EPIs adequados, porque muitas vezes o Estado também ele quer se livrar de uma responsabilidade, joga para a empresa que joga para outra empresa. Então, assim, a gente tem observado e tem ficado atento a todas essas questões aí, porque o mais importante para a gente é proteger a vida e a saúde das pessoas e dos nossos tutelados, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Perfeito, um outro ponto, Rodrigo, que tem sido bastante levantado e demandado aqui entre os profissionais, é a questão da decisão do STF sobre os casos de Covid ser considerado uma doença ocupacional. Muitos colegas não entenderam muito bem, uns criticaram, porque está na moda também, criticar tudo que o STF faz, e às vezes nem tudo que eles fazem é ruim, pelo contrário, muitas vezes são coisas benéficas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque tem muitos profissionais contaminados. Acabei de receber a ligação de um dos conselheiros, não vou falar o nome, que deu positivo, testou positivo para o Covid, está em isolamento. Então, a gente queria saber sobre o fato de ser considerado uma doença ocupacional a contaminação pelo Covid-19, do campo de vista aí de direitos do profissional, o que isso acarreta? O que acontece? Uma das medidas provisórias editadas pelo presidente Jair Bolsonaro, textualmente ela dizia que a Covid, né, a doença Covid e a contaminação pelo novo coronavírus não poderia ser considerada doença ocupacional. O que o Supremo Tribunal falou, o que o Supremo Tribunal Federal falou, foi que não, ela não pode ser automaticamente excluída como uma doença ocupacional. Na verdade, nós não vamos ter uma caracterização de doença ocupacional, ou seja, uma doença que existe em decorrência da atividade laboral. O que o Supremo disse, e o que é que a gente vai trabalhar aqui para explicar para toda a população, é que, em alguns casos, a Covid pode sim ser considerada como uma doença em decorrência do ambiente laboral, do ambiente de trabalho. Quando, por exemplo?
Vejam vocês que um funcionário que esteja trabalhando numa atividade que o decreto do governador definiu que não era uma atividade essencial. Aliás, o decreto disse explicitamente que aquela atividade não poderia ocorrer. E o empregador, infringindo a norma do decreto do governador, para quem não sabe, essa norma ela existe porque a Constituição vai dizer que essas medidas de controle epidemiológico, elas podem ser editadas pelo governador, pelo prefeito, de maneira ampla, também pelo presidente da República. Mas o governador do estado disse, você não pode funcionar, empresário, a sua empresa não pode funcionar. O empresário vai lá e decide abrir, decide funcionar. E, além disso, não fornece os equipamentos de proteção individual a esses trabalhadores. O que é que a gente vai ocorrer aí? Nós poderemos, a partir do caso concreto, né, a gente pode fazer uma ligação entre o trabalho e a contaminação. Então, se eu conseguir provar que há um nexo de causalidade entre a contaminação e o local de trabalho e o exercício laboral, a Covid pode sim, como tantas outras doenças, pode sim também ser ocasionada ou ser reconhecida que ela foi ocasionada, que ela surgiu no ambiente de trabalho. Então, ao contrário da medida provisória que dizia que nunca, jamais a Covid poderia ser considerada doença adquirida em decorrência do ambiente de trabalho, o que o Supremo Tribunal falou foi, não, é apenas o caso concreto que vai decidir. Então, o Supremo não disse que toda e qualquer contaminação por Covid vai ser considerada doença ocupacional. Ele só disse que pode também ser. Então, se o gestor, se o empresário, se alguém não fornece os equipamentos de proteção individual e, no mínimo, tá, gente? No mínimo, seguindo as regras do decreto do governador. No caso aqui, nós temos uma obrigatoriedade do uso de máscaras para todo e qualquer cidadão. Nós temos a obrigatoriedade das empresas fornecerem álcool em gel. Então, assim, nós temos a obrigatoriedade de manutenção de distância. Mas aí, eu chego na empresa para trabalhar, eu não tenho máscara, eu não tenho álcool em gel, a minha estrutura de trabalho me obriga a ficar a menos de 2 metros de outros trabalhadores, eu volto para casa e eu fui contaminado. Então, a depender do caso concreto, se for necessário ter alguma espécie de ação judicial, isso poderá ter também. A medida provisória é que dizia que não poderia em hipótese alguma, e isso não está valendo. Essa é a questão. Acho que não sei se eu consegui ser muito claro e objetivo, mas essa se eu falar alguma coisa assim, você me corrige, Rodrigo, que não seja isso. Uhum. Então, o fato da doença ser ocupacional, ela gera uma proteção para o trabalhador. Ele vai ter como vincular aquilo ao trabalho que ele executou, ao fato do empregador não ter oferecido o EPI ou ter aberto contrariando uma ordem, um decreto do governador, do prefeito, do seu município, no caso do estado de Goiás, e aí isso vai gerar para você um direito, né? E, então, assim, o fato do Supremo ter declarado que a contaminação por Covid pode ser uma doença ocupacional é uma coisa boa para o trabalhador, entendeu? Porque a medida provisória dizia que não. Então, tem muita fake news dizendo que, nossa, agora que o Supremo declarou que é uma doença ocupacional, todo mundo se ferrou, porque agora quem pegar é problema seu, porque é fruto do seu trabalho, é um risco. É exatamente o contrário. Então, exatamente, é muito bom a gente esclarecer isso. Então, foi uma decisão que ela vem no sentido de proteger o trabalhador. É claro que tem a ampla defesa, o contraditório, ele vai ter que provar isso, né? Que essas falhas por parte de quem emprega. E aí também entra, né, a administração pública, que hoje tem muitos contratados através de CLT, enfim. E a gente tem toda essa possibilidade que é uma coisa que é positiva, né? É isso mesmo, Rodrigo? Um ponto que eu gostaria... É exatamente isso. Você foi perfeito. Você conseguiu traduzir muito melhor tudo aquilo que eu falei. Tem algo que eu venho falando sempre para os meus clientes, para as pessoas que me procuram para tratar desse assunto. Nós vivemos um momento de compartilhamento de danos. A gente precisa compartilhar danos. O que é que significa isso? A partir de um determinado ponto de vista, nós precisamos sempre verificar de que maneira trabalhador e empresário precisam chegar a um denominador comum para que a empresa não sofra tanto quanto ela vai sofrer e o trabalhador consiga manter o seu trabalho.
Claro que nós temos empresários que não estão nem aí para os trabalhadores e acabam cometendo erros, mas esses são minoria. O que eu posso dizer é, vale também por parte do trabalhador, do empresário, ele seguir as regras, né, as regras de proteção sua, e vale o empresário também ser rígido para que isso consiga chegar a uma proteção de fato da vida. Então, as duas partes têm obrigações que precisam ser cumpridas e apenas o caso concreto é que vai dizer se aquela doença foi ocasionada dentro do ambiente de trabalho, porque a pandemia ela se irradia em todos os lugares. Teve um caso de um deputado aqui distrital, acho que ex-deputado distrital, que ele falou, olha, eu estava em quarentena total em casa, mas eu peguei. E não faço a menor ideia como foi que eu peguei, porque eu não saía de casa, estava tendo uma restrição muito grande, porque o vírus é um vírus que propaga de uma maneira absurda, né? Então, a gente precisa observar sempre aquilo que a gente tem que fazer também para cumprir com as nossas obrigações. Só puxando o gancho, né? A gente ontem colocou uma cartilha no nosso Instagram para quem está funcionando já, as empresas que não fecharam, ou que fecharam e já reabriram, de fisioterapia, de terapia ocupacional, com algumas recomendações, tendo como base os decretos. E a gente tem que seguir, a gente tem que lembrar que o estado de Goiás tem mais de 240 municípios, cada município tem o seu decreto particular, então a gente recomenda no âmbito do DF, nunca foi proibido o fechamento, né? A gente apenas pede que sigam, né, as recomendações da OMS, do Ministério da Saúde, né, dos sites oficiais. Rodrigo, puxando o gancho, com relação aí diretamente ao serviço público, a gente tem uma demanda que é o adicional de insalubridade, né? A gente já tem aí, dentro da UTI, os profissionais geralmente recebem ali os 20%, que é o que a 8.112 traz, que a Lei 840 também traz esses 20%, só que hoje nós temos aí vários profissionais de ambulatório, de enfermaria, que estão com contato direto, de emergência, que o paciente chega, você nem sabe o que tem, na atenção básica também, que recebem uma quantidade menor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do adicional de insalubridade aí para quem é servidor e para quem está no serviço o adicional de insalubridade, é um direito do servidor público, tanto federal quanto do servidor do Distrito Federal, em diferentes índices, né, que vai variar até 20%. A base dessa regulamentação dos diferentes níveis é a mesma base dos servidores seletistas. Então, nós vamos ter aí uma base para diferenciação desses níveis, que é uma base que não vem exclusivamente do serviço público. Mas, no caso do serviço público, a base normativa, a base regulamentar da lei que lhe garante o direito, ela vai precisar de laudos técnicos, laudos científicos, que possam comprovar qual é a situação daquele determinado servidor, daquele determinado lugar. O que eu posso dizer para um servidor que entende que ou não esteja recebendo quando acha que deveria receber, ou quando está recebendo abaixo daquilo que entende que deveria receber? Primeiro, esse direito ele não vai ser perdido. Acho que é muito importante deixar isso claro. Esse direito não vai ser perdido. Não é porque você não recebeu esse mês o adicional no nível que você entende que deveria receber, ou você não está recebendo, que você vai perder esse direito. Você pode buscar a justiça depois, ou até mesmo fazer um requerimento administrativo. Eu sempre digo isso para os servidores públicos. É muito importante que o servidor se utilize do chamado direito de petição, que é o direito de escrever. O servidor tem que colocar no papel tudo aquilo que ele vivencia. Então, ele tem que pedir, ele tem que ir até a administração pública e fazer um requerimento administrativo, muitas vezes super simples. Mas esse requerimento administrativo poderá ser utilizado numa eventual ação judicial como uma prova daquilo que ele tem direito. Então, você, servidor público, que entende que não está recebendo o auxílio, o adicional de insalubridade, que deveria receber, como na Lei 840, no caso do Distrito Federal, lá no seu artigo 83, que vai regulamentar. Então, você, servidor público, que entende que não recebe quando deveria receber, ou não recebe no nível que também acha que deveria receber, faça esse pedido administrativamente. Registre isso. Vá até a administração pública,
assine um documento fazendo um pedido. Não é brigando, não é entrando em controvérsia, mas faça isso administrativamente. Porque muitas vezes o gestor ele nem deixa de pagar por má fé. Às vezes ele deixa de pagar por irresponsabilidade ou por esquecimento. E quando você registra essa informação, você acaba já produzindo uma prova que poderá servir como base de uma ação judicial no futuro. Então, quem não recebe e deveria receber, não está perdendo o seu direito, não. Vai ter aí um prazo de até 5 anos para poder ajuizar uma ação e requerer isso judicialmente, se for necessário. É isso aí, Rodrigo. Deixar aí para o pessoal, para os nossos colegas, que o CREFIT 11, entendendo esse momento, ele fez esse requerimento para todos os hospitais públicos do DF quando começou a pandemia, né? Então, a gente fez esses requerimentos e alguns hospitais ficaram de estar reavaliando. Então, a gente já tem formalizado que a gente pediu, né, para reavaliar o grau de insalubridade dos servidores. Então, a gente já tem uma prova importante que a gente entrou com esse pedido, só que a gente não, né, recomenda que os servidores também, os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, façam um requerimento também individual, né? Não, você trouxe uma informação mais importante ainda, porque eu falei do ponto de vista individual, mas nós temos os conselhos de fiscalização profissional, como também entidades classistas, entidade de representação, que precisam se somar para fazer esse pedido de maneira geral e restrita. Então, muito melhor a sua atitude do CREFIT, muito mais relevante e eficaz. Rodrigo, aproveitar que teve um colega que fez uma pergunta aqui, foi a única pergunta, a gente já responde, já passa para o próximo ponto, né, que o tempo está curto. A Secretaria de Saúde não poderia aplicar, aqui no caso a gente chama a Secretaria de Saúde do DF, com certeza, o caso fortuito diante da Covid-19 realizar o pagamento em grau máximo a partir dos requerimentos administrativos, sem realização de laudos nesse momento? Olha, o bom senso na administração pública também é um ótimo elemento para a definição das atitudes, né? Então, nós temos profissionais, primeiro que fazer, você tem um laudo que demanda um tempo, né? Eu acho que, quem foi a pergunta? A pergunta foi... A Bianca. Da doutora Bianca. Então, nós temos aí uma interpretação bem inteligente, né? A pergunta da Bianca ela já vem com a fundamentação que me ajuda na resposta, que nesse caso, como era um evento inesperado, não era um evento planejado, organizado, programado, nós temos uma situação totalmente diferenciada. Um profissional da área de saúde, um profissional de medicina do trabalho, um profissional que esteja habilitado para isso, ele pode dar um respaldo em que depois, a posteriori, seja feito um laudo mais aprofundado. Mas pode sim, antecipadamente, a administração pública, desde que exista uma fundamentação técnica, né? E aí a gente entra num ponto que eu considero super importante dentro do nosso debate sobre o funcionamento da administração pública, que o gestor ele precisa agir com base em informações técnicas. Então, ainda que, de maneira provisória, exista, se existir de maneira provisória uma informação técnica que dê respaldo ao administrador fazer esse pagamento de imediato para que esses profissionais da área de saúde não sejam prejudicados, vejam bem, se o profissional está diante de uma situação que em outros órgãos já foi reconhecida como uma situação de contato insalubre, nós estamos diante aí de uma situação que precisa ser indenizada, né? O adicional de insalubridade é uma verba remuneratória de caráter indenizatório. Indenizatório por quê? Porque o servidor está exposto a uma situação negativa, a uma situação ruim, a uma situação nefasta. Então, o servidor precisa ser indenizado por trabalhar naquelas circunstâncias. Então, aí, nós temos sim a obrigação, por parte da administração pública, de fazer o pagamento do adicional de insalubridade. Mas como a lei vai exigir o laudo, então, para a gente ultrapassar esse requisito diante da necessidade extrema, nós precisamos também de uma informação técnica. Então, que tecnicamente se fundamente essa decisão provisória. Se o gestor fizer isso, ele vai estar resguardado e não vai estar cometendo nenhum tipo de ilicitude. Certo, certinho. E como você já ressaltou, né, esse adicional ele pode ser retroativo. Então, se no futuro foi dito que deveria ser pago no grau máximo, você tem direito a receber todo o retroativo dos meses desde o início aí da pandemia, se isso ocorrer.
Rodrigo, outra coisa que eu queria te perguntar, doutor Rodrigo, é com relação à responsabilidade dos gestores durante a pandemia, né? A gente viu que teve, inclusive, uma medida provisória na tentativa de retirar essa responsabilidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque, como eu te falei, é contratação sem concurso, é compra sem licitação, é montagem de hospitais do dia para a noite. Então tem muita gente que está apostando aí na impunidade. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, por favor. É o seguinte, Sérgio. Primeiro, ser gestor durante a pandemia não é algo fácil. Não é. Definitivamente você tem que tomar decisões diariamente que muitas vezes não tem uma solução prática. A lei não te dá um caminho óbvio, um caminho direto. Vejam vocês. Tentemos nos colocar no lugar do governador Ibanez, apenas a título de informação, de exemplo. Eu vou decretar uma medida de controle epidemiológico com isolamento social e automaticamente eu vou desagradar a diversas pessoas, diversos empresários, ou, de outra parte, no outro caminho, eu vou voltar com algumas atividades empresariais, mas eu posso ser o responsável pelo aumento do número de mortes. Não é uma situação fácil, para começar, de imediato. Não é uma situação em que o gestor ele está tranquilo. O gestor, na época da pandemia, durante a pandemia, ele está sob pressão diariamente. Pressão de todos os lados, pressão dos próprios servidores públicos, dos agentes públicos, do empresário, da dona de casa, de todo mundo. Nesse momento, o gestor ele precisa se socorrer de elementos técnicos que consigam dar segurança para ele decidir. Elementos técnicos com base em evidências científicas. O que a medida provisória 966 trouxe, que acabou gerando um debate muito grande, foi o que disse. O que a medida provisória ela disse? Ela disse que o gestor, quando do exercício das suas funções administrativas durante a pandemia, o gestor só será responsabilizado, só será punido se ele agir com o chamado erro grosseiro. E o Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a medida provisória, ele estabeleceu o seguinte: o que é o erro grosseiro? O erro grosseiro é quando o gestor ele pratica algo contrariando as evidências científicas. Ele pratica algo em sentido contrário ao que os documentos do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, que os documentos da Organização Mundial de Saúde estão determinando, estão dizendo. É um momento de indefinição, é um momento de indefinição, mas a gente não pode, em hipótese alguma, desmerecer as autoridades constituídas e, primordialmente, as autoridades de saúde. Então, para a medida provisória 966, o que foi definido? Que o gestor público ele só vai ser responsabilizado por erro grosseiro ou por atitude dolosa. O que é que eu quero dizer sobre isso? Tudo bem. Se ele faz uma opção, se ele pratica um ato com base num parecer científico, num parecer técnico, ele não vai ser punido, ele não vai ser sancionado, não vai ter uma pena contra si. Agora, o gestor que faz corrupção, o gestor que, por exemplo, ele faz uma contratação administrativa por dispensa de licitação, tendo como fundamentação a pandemia, e ele contrata a empresa de um amigo ou contrata materiais de maneira superfaturada, em valores superfaturados. Esse gestor vai estar acobertado pela medida provisória 966? Não. Não tem nada a ver. Não há nenhum tipo de retirada de responsabilidade. O gestor que contrata empresa de maneira fraudulenta, ele vai ser punido. O gestor que contrata empresa ou compra produtos superfaturados vai ser punido. O gestor que cria uma unidade de emergência sem que essa unidade tenha serventia, esse gestor vai ser punido. Então, assim, a medida provisória 966, em hipótese alguma, ela vai acobertar o gestor que praticou corrupção. Então, quem é servidor, quem é gestor, quem é cidadão, quem estiver diante de um ato de corrupção, por favor, a coisa mais simples do mundo. Anote, escreva, faça uma cartinha, faça um e-mail e mande isso para o Tribunal de Contas, seja estadual, seja o Tribunal de Contas da União e também o Ministério Público. Se for uma obra do governo do Estado,
de Goiás, se for uma obra do governo do Distrito Federal, você vai precisar fazer apenas uma coisa, escrever isso, dizer qual é a ilicitude, qual é o erro, qual é o equívoco, e mandar isso para o Ministério Público do Estado de Goiás ou para o Ministério Público do Distrito Federal. Ou, no caso de dinheiro público da União, para o Ministério Público Federal. Então, o gestor que pratica a ilicitude, esse gestor não estará cobertado pela medida provisória 966. Qual é o gestor que vai estar cobertado? É aquele gestor que erra tentando acertar. Vamos supor que é o gestor que ele decreta o isolamento social antecipadamente na sua cidade, ainda não tem nenhum caso, mas ele, por precaução, ele vai lá e cria um isolamento social e muitas vezes pode causar a falência de uma empresa. Esse gestor, ele praticou um ato com má fé? Não praticou um ato com má fé, ele praticou um erro administrativo. Ele não vai ser punido em relação a isso. O município pode até ser responsabilizado a pagar aquela empresa, a pagar aquele cidadão que foi prejudicado por um ato equivocado. Mas o prefeito ele não vai ser condenado à suspensão dos direitos políticos, à perda do cargo ou qualquer eventual medida até um pouco mais dura. Então, hoje, como ontem, como há um ano, o gestor que pratica corrupção, esse gestor vai ser responsabilizado. O gestor que contraria as evidências científicas, esse gestor vai ser responsabilizado. Desculpa. Então, assim, o que eu digo para quem é gestor? Siga os preceitos das autoridades de saúde constituídas. Siga os preceitos das evidências científicas e você não vai ser punido. Se você fizer isso de maneira correta, corajosa, mas com base em fundamentação técnica, você pode ficar tranquilo que você não vai ser punido por qualquer medida de controle epidemiológico que você tomar. Isso aí, Rodrigo. Queria agradecer. A gente está aí encerrando, falta um minuto aí, nosso tempo de live, que é 1 hora, estabelecido pelo Instagram. Agradecer esses esclarecimentos e falar para os colegas que a nova gestão do CREFITO 11, ela pensa além, ela pensa fora da caixinha, a gente tem que levar muito mais do que ficar aquele denominador comum. Então é importante alguns esclarecimentos que você colocou aqui para a gente, não só como fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, para a gente entender como é que funciona como cidadão e como um membro da sociedade. Muito obrigado mesmo, doutor Rodrigo. Eu que agradeço, meu amigo. Forte abraço a todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que nos assistem. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado, Sérgio. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.